Bom dia, irmãos. Nós estamos mais uma vez nessa manhã para estudarmos um pouco da palavra de Deus, de modo virtual. Então, na nossa EBV de hoje, nós vamos estudar o livro de Lamentações de Jeremias, o capítulo 3, versículo 21. Mas antes, porém, nós vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor o dia de hoje, o sustento dele e toda a misericórdia dele. Então oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Santo Deus, Santo Senhor, bendito é o Senhor, louvado é o teu santo nome. Muito obrigada, meu Senhor, porque o Senhor já tem derramado da tua misericórdia sobre nós. O Senhor já tem nos dado, ó Pai, do teu perdão. O Senhor já tem derramado a tua graça sobre nós. Embora o nosso pecado, a nossa miséria, embora toda a iniquidade que há em nós, toda a nossa ofensa contra o Senhor, todo o nosso pecado, toda a nossa distorção, toda a nossa perversão, toda a nossa imoralidade, todo o universo de pecado que há dentro de nós. Mas mesmo assim o Senhor tem se compadecido de nós, perdoado os nossos pecados, sarado as nossas feridas. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor Deus que tem cuidado de nós. O Senhor tem tido compaixão de nós. Então, por isso que eu oro, eu agradeço por esse dia e peço que o Senhor abençoe a igreja, abençoe cada pessoa que está assistindo, cada coração que está desprovido de esperança, cada coração que se encontra longe do Senhor, cada coração ferido, cada coração maltratado, que o Senhor possa promover a cura, que o Senhor possa promover a volta, que o Senhor possa promover o renovo. Abençoa-nos, Senhor, tem misericórdia de nós. Assim eu oro e agradeço, em nome santo e precioso do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então o texto é Jeremias capítulo 3, o versículo 21. E o texto vai dizer: quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. E o assunto desta manhã é esperança. Mas eu quero também observar com os irmãos quando o profeta vai dizer: quero trazer à memória. E vamos pensar um pouquinho para a gente pegar o fio da meada a respeito da função da nossa memória. Então vamos falar um pouquinho aqui, resumidamente, a função da nossa memória. A memória humana, ela tem a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações disponíveis, assim bem como todas as experiências vividas por cada um de nós. Também, em segundo lugar, em relação à nossa memória, à nossa mente, nós sabemos, de acordo com as escrituras sagradas, que está lá em João 10:10, quando Jesus vai afirmar o seguinte, que o ladrão, ele vem senão para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão, nesse texto, nós sabemos que é o próprio Satanás. E ele é hábil e eficaz e empenhado na sua função de matar, roubar e destruir. E uma das formas de destruição é através da nossa memória, dos nossos pensamentos. Pensamentos que às vezes vêm à nossa mente que achamos que são nossos, mas na verdade não são. São pensamentos do próprio Satanás. E é por isso também que hoje a nossa geração, mais do que nunca, está carregada de pessoas com transtornos emocionais, transtornos de ansiedade. Isso tudo começa na mente humana. E falando na mente humana, nós também observamos que a mente humana, a nossa memória,
ela tem ficado, às vezes, sobrecarregada de muitas informações negativas, principalmente agora, nesse período que nós estamos, o maior período dentro de casa. A gente está, talvez, acessando mais os computadores, os celulares, mais diante dos aparelhos de televisão, e nós recebemos uma carga muito grande de informações que ficam armazenadas na nossa mente. E isso traz grandes prejuízos para nós, para o nosso emocional e também para o nosso espiritual. E Satanás, ele tem como objetivo fomentar, aumentar todas aquelas informações que nós recebemos. Ele distorce. E com isso, nós vamos ficando carregados de coisas negativas. As nossas ações também, elas acabam sendo alteradas por esse tanto de informações que está sobrecarregando a nossa mente. É como um aparelho de celular, quando a gente deixa carregado com muitos documentos, muitos vídeos, né? Então fica carregado. E aí o aparelho começa a ter dificuldade para funcionar, até que a gente vá e faça uma limpeza, a gente vai deletando aquilo que está demais. Então, sobre a nossa memória, Satanás tem trabalhado dessa forma, enchido a nossa memória, enchido a nossa mente, o nosso coração, os nossos corações de coisas negativas, de coisas ruins. E quando a gente volta ao texto, quando o profeta fala, quero trazer à memória o que pode me trazer esperança, Jeremias, ele estava vivendo num contexto de destruição, num contexto de crise profunda. E por isso, ele escreve essas palavras. Parece que ele, diante de tudo aquilo que estava ao redor dele, toda circunstância, parece que ele toma um fôlego novo, ele volta-se para Deus e ele fala aqui no 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Nós vamos avançar um pouquinho mais, para a gente entender aonde nós vamos chegar com a lição de hoje. Em primeiro lugar, nós vamos obter algumas informações. A primeira é, quem escreveu o livro de Lamentações? Como os irmãos podem ver nas suas Bíblias, está lá, Lamentações de Jeremias. Então, esse livro, que é um livro escrito de forma poética, em forma de poesia, ele foi escrito pelo próprio profeta Jeremias. Quando escreveu? Qual o contexto que ele escreveu? Ele escreveu no ano de 586 AC, quando os babilônicos pela segunda vez invadiram e destruíram totalmente Jerusalém. Nós sabemos que antes houve uma primeira invasão. Na primeira invasão não houve destruição total, foi levado alguns os utensílios do templo, mas o templo ainda não havia sido destruído. Já que o templo já foi totalmente destruído e o povo levado cativo para a Babilônia. O livro também, ele vai expressar reações e pesar por parte do profeta Jeremias. Eu achei muito interessante essa nota do comentarista bíblico, que ele vai falar do pesar, das reações de pesar, o lamento e a tristeza do profeta. Eu lembrei do profeta Jonas. Nós conhecemos muito bem a história e nós sabemos que o profeta Jonas, quando ele foi comissionado, convocado pelo Senhor para pregar em Nínive, ele não quis ir. Ele comprou uma passagem em direção contrária ao que Deus tinha determinado.
Então, nós vemos em Jonas um profeta pouco disposto a pregar. E parece também que em Jonas não havia assim uma compaixão pela situação dos ninivitas. E aí nós sabemos que há várias questões que não dá para a gente tratar agora, mas muitos conhecem. Quem não conhece pode ir até a Bíblia e verificar essas informações. Mas o interessante, quando nós comparamos Jonas com Jeremias, em Jeremias há uma profunda tristeza, um profundo pesar pela situação do povo. Nós sabemos que Jeremias, a sua missão profética foi mais ou menos de cerca de 30 anos. Ele falava, anunciava destruição e nada acontecia. Tudo ficava do mesmo jeito. E com isso, o povo ia mais se acomodando e se aprofundando cada vez mais no pecado. E quando finalmente Deus executa os seus propósitos eternos de trazer o castigo pela desobediência, pela rebeldia do povo de Israel, Jeremias poderia se alegrar, não é verdade? Ele poderia dizer, até que enfim, né? Até que enfim Deus cumpriu a sua palavra. Até que enfim esse povo vai ser castigado, esse povo rebelde, esse povo desobediente. Mas nós vemos na pessoa do profeta, um profundo pesar, uma profunda tristeza, um lamento pela destruição do povo. Então, esse é o contexto desse texto, um profundo pesar, uma tristeza imensa por parte do profeta por ver o povo sendo levado cativo, por ver Israel sendo devastado por conta dos seus pecados. Israel tirou os olhos do seu Senhor. Israel perdeu a percepção da graça de Deus. Isso é muito perigoso. Eu não gosto muito de ficar falando, porque a todo tempo todo mundo está falando pandemia daqui, pandemia dali. Então nós estamos vivendo nesse momento atípico, esse momento que nós nunca vivemos antes. Então muitas pessoas, muitos crentes têm tirado o foco do Senhor, da graça do Senhor que não muda. Então Deus, Ele é Deus independente de pandemia ou não. Então a graça do Senhor, ela continua sobre os seus. A graça do Senhor, ela continua sobre nós. E isso é muito perigoso. Quando nós perdemos a percepção da graça do Senhor, quando nós percebemos os cuidados, deixamos de perceber a graça diária de Deus sobre nós, o cuidado dele, como ele nos ajuda, como ele nos abençoa, como ele tem nos sustentado. Então Israel perdeu o foco e por isso veio o cativeiro. Israel, antes de se curvar às estátuas, antes das práticas que desagradavam ao Senhor, no seu coração, Israel já havia rejeitado ao Senhor. Eles perderam o foco de quem era Deus, tudo que Deus havia feito por eles. Então isso é muito perigoso, quando nós perdemos o foco da graça de Deus, a percepção da graça do Senhor, que dia a dia nos abençoa. Dia a dia o Senhor nos cobre com suas bênçãos. E às vezes nós perdemos essa percepção, né? Colocamos o foco na situação, na circunstância. E também a característica deste capítulo é a oração de Jeremias pela libertação de Judá. E isso é expresso na esperança no Senhor, cuja misericórdia está sobre aqueles que nele confiam. Nós podemos seguir um pouquinho mais nos versos seguintes, nos textos, nos versículos seguintes, que vai dizer:
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então aqui, como eu falei inicialmente, o contexto em que o profeta estava cumprindo seu ministério era um contexto totalmente inóspito. Que ele falava, nada acontecia, mas o coração do povo se endurecia. E aí veio o cativeiro, a destruição total, a tomada total. O povo é levado cativo. Jerusalém, o templo é destruído. O templo de Jerusalém é destruído. Então isso, a princípio, traz tristeza ao profeta. Traz nostalgia. E como eu falei, parece que dá um estalo e ele fala, não, peraí, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, que Ele nunca nos deixa sem esperança. Ele pode não impedir que estejamos num contexto de dificuldade, de dor, de aflição, de limitação, mas uma coisa é certa, a esperança do Senhor no nosso coração, elas sempre serão renovadas. Então nós precisamos trazer à memória o que pode nos dar esperança, para que nós não venhamos a ficar com os nossos corações entulhados de tanta sujeira, de más notícias, dos nossos próprios pecados também, que vai também minando a nossa mente, minando o nosso coração, e Satanás saia vitorioso sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, qual a lição para nós nessa manhã? Que não importa o tamanho da nossa ofensa ao Senhor, o tamanho da crise, os poderes imperiais. Babilônia, na época, se constituía um império muito poderoso. Mas mesmo assim, Babilônia, o Império Babilônico, não era maior, não era e nem é maior do que o nosso Deus. Precisamos trazer à memória o que pode nos trazer esperança. Novamente o texto. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, irmãos, a nossa mente, nós precisamos recapitular, trazer à nossa memória tudo aquilo que Deus já fez no passado, quem Deus é, que Ele não muda. E que não há poderes, não há crises, não há circunstâncias que podem parar o nosso Deus, que possam impedir o nosso Deus. Nosso Deus é o varão de guerra, Senhor vitorioso nas nossas batalhas. É o Deus que luta as nossas lutas. E a gente pode também relembrar quando Paulo fala no capítulo 8 de Romanos, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós somos mais do que vencedores. E finalizando, o profeta passou a ter esperança quando tirou o foco de si e das circunstâncias. Então, essa é a primeira lição para nós hoje. Tirar o foco de nós mesmos e das circunstâncias. Em segundo lugar, como também já foi lido aqui, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam. Gosto muito de pensar que a palavra de Deus vai dizer que o Senhor, mesmo na ira dele,
Ele mostra o favor. Isso é muito bom. E também, em terceiro lugar, para finalizarmos, diante das perturbações, das ciladas dos inimigos, das aflições, aguardemos no Senhor. Então aqui nós seguimos nos versículos 24 e 25. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E depois, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, né? Então, diante das aflições, das perturbações, por tudo que estamos vivendo, em termos de mundo ou em termos da nossa vida particular, aguardemos no Senhor. Aqui está dizendo que é bom aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, porque nós não sabemos o que fazer. E muitas vezes não sabemos o que falamos, mas o Senhor sabe o que faz, e Ele é perfeito. Em quarto e último lugar, você pode pedir ao Senhor para encher o seu coração de esperança. Então, o texto inicial, trazer à memória. Peça ao Senhor que enche o seu coração de esperança, das coisas que Ele já fez por você, pela vida da sua família, as coisas que Ele tem feito por você nesse período. Parece que é um período de incerteza, de escassez, de crise em várias áreas, área econômica, emocional, espiritual, enfim, são muitas as crises, mas que você peça ao Senhor para encher o seu coração de esperança, que o Senhor Deus traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança, que possa renovar a sua fé, revigorar a sua caminhada, e que seu coração se encha de contentamento. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe cada um que está ouvindo. Então, ao final desse estudo, você vai, para você ver se você entendeu, você vai responder aí. Quem escreveu o livro? Quando escreveu? E você também vai dizer qual a lição que fica para nós, para verificar o seu aprendizado. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e que Deus nos dê um bom dia. Obrigada.